mensagens mais profundas. É simples, não é complicado de entender não, mas é muito profunda, que eu penso que já trouxe aqui para vocês. Muito especial, muito importante para nossas vidas. Entretanto, eu vou precisar muito da sua atenção, porque a ideia só poderá ser construída de maneira satisfatória na sua mente se você acompanhar a sequência dos textos que eu vou apresentar. Se você perder um dos textos, a ideia vai ficar frouxa na sua mente, entendeu? Então é necessário que você fique atento para que a mensagem faça sentido para você. Há toda uma lógica que tem que ser construída no seu coração. Que o Senhor nos ajude a transmitir de maneira sábia. Vamos orar primeiro. Gênesis 37. Pai querido e amado, eu te louvo por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Senhor, eu te peço, abençoe todos os que estão aqui, os que estão também assistindo pela internet, que a partir desse momento haja uma iluminação profunda em nosso coração, uma direção do Senhor, um fortalecimento do Senhor dentro de cada um. E me usa, Senhor, por misericórdia, me ajuda a transmitir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Gênesis 37, a partir do versículo 1, diz assim, presta atenção nesse texto, viu? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Observe que José não se posiciona ao lado dos irmãos, ele se posiciona ao lado do pai. Ele se vê mais perto do pai do que dos irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, atenção, por causa do sonho e do que tinha dito. Tem versão que fala por causa do sonho e das suas palavras. Não só o sonho de José causa ira nos irmãos, mas as palavras dele, a forma como ele conta esse sonho aos seus irmãos, também causa ira. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Observe que ele teve um primeiro sonho, contou aos irmãos, houve uma revolta entre os irmãos, uma chateação entre os irmãos, e ele não está nem aí, ele empurra-lhe outro sonho. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, pior ainda. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou, agora até o pai pegou ar. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo.
Meus amados, uma das questões que nos perturbam, nós que temos fé, que acreditamos em Deus, que cremos na presença do Espírito Santo em nossas vidas, uma coisa que nos perturba é a seguinte: quando é que eu sei que um desejo, uma projeção, um sentimento do meu coração é algo que veio de Deus, ou é simplesmente algo da minha alma, é algo meu e não de Deus? Em primeiro lugar, nós temos que entender que sim, essa distinção precisa ser feita. Os nossos sentimentos não são iguais a Deus, não se confundem com Deus. Não é verdade? Há quem pense, eu senti, então é Deus. Está no meu coração, então é Deus. Pode ser que Deus esteja por trás desse sentimento, mas pode ser que não. Por exemplo, lá em 1 João capítulo 3, versículo 20, João está falando sobre aquele momento onde, apesar de sermos perdoados por Deus, de estarmos justificados por Deus, ainda nos condenamos, nós não nos perdoamos, nosso coração nos condena. Aí João fala assim: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Ou seja, você pode se sentir culpado, mas Deus pode já te ter perdoado. Deus não é igual ao seu sentimento, Ele é maior do que o seu sentimento. Ok? Tem vários exemplos bíblicos, vou dar mais um. Lá em Jeremias 23, versículo 16, o Senhor fala de profetas que profetizavam vaidades. Por quê? Porque falavam do seu próprio coração e não falavam a palavra de Deus. Ou seja, lá tinham homens que sentiam, tinham impressões no coração, tinham percepções sentimentais profundas, mas não vinham de Deus. Era só do seu próprio coração. E nesse mesmo capítulo 23 de Jeremias, ele continua falando sobre isso. Homens que falam da sua mente, da sua alma, mas não falam a minha palavra. Então é muito possível que o seu coração esteja muito inclinado num desejo, numa vontade, num sentimento, mas que aquilo não venha de Deus. Amém? Então, estabelecida esta base, vamos agora avançar um pouco. E os nossos sonhos? Os sonhos são um lugar muito curioso, porque os sonhos, assim, desde a antiguidade, não foi Freud quem inventou isso, ele apenas organizou esse fenômeno, deu luz a esse fenômeno, mas desde a antiguidade os nossos sonhos são percebidos como projeções dos nossos desejos mais profundos, ou traumas, medos, geralmente os desejos. Freud apenas clareou isso no início do século XX, mas a humanidade sempre entendeu o sonho como essa projeção de coisa profunda. Você dorme e a sua mente começa a projetar o que está no seu inconsciente. Entretanto, na Bíblia também aparecem vários casos onde Deus fala com os homens nos sonhos, não é verdade? Então, o sonho se torna um lugar diferente. Quando eu sei que é Deus, quando eu sei que não é Deus, isso daria uma pregação, um lugar, inclusive já ensinei sobre isso para a turma do Renovamente, como a gente tentar distinguir essas coisas. Entretanto, eu quero dizer a você que Deus, consciente de que discernir que sonho é uma projeção subconsciente e que sonho é um sonho profético, Ele, sabendo que isso não é fácil, porque isso mistura muito o nosso coração, Ele caracteriza na Bíblia o sonho como um tipo de profecia inferior. Por exemplo, Deuteronômio 13, Deus separa, Ele fala assim, quando tiver no meio de vós um profeta ou um sonhador, Ele coloca profeta de um lado, sonhador de outro, como sendo uma categoria de revelação inferior à profecia. Por quê? Porque acontece num estado de completa inconsciência e, portanto, é muito mais comum que a inspiração do sonho venha muito misturada com a sua alma, com a sua mente, com as suas experiências, com os seus desejos. Nesse mesmo capítulo 23 de Jeremias, Deus fala isso. Versículo 28, Ele fala assim, quem tem sonho, conte como se fosse um sonho. Quem tem profecia,
fale a profecia. Não misture uma coisa com outra, porque elas não estão no mesmo nível. Você entende? É muito mais comum que você se confunda no seu sonho, achando que é Deus, mas é só a sua alma se projetando, do que numa profecia. Então as coisas têm que ser separadas, certo? E agora, tendo isso construído também, eu faço uma pergunta para vocês. Os sonhos de José eram sonhos proféticos dados por Deus, ou eram projeções dos seus desejos inconscientes? Eu sei que a gente está acostumado, a gente cresceu na igreja ouvindo que eram sonhos proféticos. E a sua resposta deve ter sido essa, lógico, sonho profético. Tanto que se cumpriu. Eu quero te mostrar que não é tão simples assim. E por que isso é importante para a gente daqui a pouco. Presta atenção. Vou te dar algumas evidências de que isso não é tão simples assim. Primeiro, os irmãos de José eram crentes em Deus. Você continua lendo a história, você vai ver que eles conhecem o Deus de seu pai Jacó, o Deus de Isaac, seu avô deles, o Deus do seu bisavô Abraão. Eles conhecem, eles temem a Deus, ainda que com falhas de caráter, eles servem a Deus. Eles sabem que o pai deles já ouviu Deus falar em sonhos algumas vezes. A Bíblia mostra duas, Gênesis 28, o sonho da escada que Jacó tem, escada para o céu. Gênesis 31, quando Deus fala com Jacó para ir embora da casa de Labão, também é por sonho, e os meninos sabem disso. Entretanto, eles não acreditam que o sonho de José veio de Deus. Como você sabe disso, pastor? Está claro no texto. Porque quando José fala, eles têm raiva de José, como de alguém que está inventando os sonhos, ou de que está projetando desejos de dominação sobre eles. Você continua lendo o texto de Gênesis 37, e chega no versículo 19, eles falam assim, ó, um dia que José está vindo no campo vê-los, ele fala assim, ó, lá vem o grande sonhador, vamos pegar ele agora, matar, jogar em um desses poços aqui, e vamos ver no que darão os seus sonhos, como quem dizem, nós vamos impedir esses sonhos de acontecerem, porque isso aí é só desejo deles. Se eles acreditassem que era Deus, eles não falavam isso porque eles sabiam que contra Deus ninguém pode lutar. Os irmãos de José têm certeza que aqueles sonhos são projeções dos seus desejos vaidosos, egoístas, egocêntricos, de dominação sobre eles. E vou dizer mais, o pai também no mínimo tem dúvidas acerca disso. Por quê? Quando José conta o segundo sonho, o sonho onde agora ele não vê só os 11 feixes dos irmãos, mas vê 11 estrelas, sol e lua, Jacó interpreta como sendo ele e sua esposa, ele fala sua mãe, mas Raquel já é morta, deve ser Lia que está em foco ali. Jacó repreende. Menino, que é isso? Que sonho é esse? Vem cá, gente, quando é que nós repreendemos alguém por sonhar? Quando acreditamos que aquele sonho é um desejo dele. Não é verdade? Se o sonho é uma coisa de Deus, Jacó, que tem experiência com sonhos, sabe que Deus fala em sonhos, vai repreender o filho por sonhar algo de Deus? Não. Jacó também cogita que aquilo seja uma projeção da alma dele maligna. Pense comigo, você está com alguém que você convive, cônjuge, filhos, e a pessoa sonha que está lhe batendo, lhe matando, lhe traindo. Aí você fala, oh, é mesmo? Que sonho inspirado por Deus. Não, você fica com raiva, como é que é, pai? Você sonhou o quê, seu miserável? Me batendo? Me traindo? Não, mas eu não tenho culpa, veio do alto, você deseja o seu safado. É ou não é, gente? Essa é a reação de Jacó. Jacó está dizendo, menino, está se achando, né? E sabe o que fortalece ainda mais essa ideia? É que o contexto que o próprio Jacó criou para José fomenta esse tipo de sonho.
Jacó fez José ser um príncipe entre os irmãos. A palavra príncipe vem de principal, foi o que Jacó fez. Colocou o filho José ao lado dele como seu braço direito, destacou ele entre os irmãos com uma roupa que ninguém tinha, todo mundo usava C&A, ele usava Lacoste. Botou para ser o príncipe. Quem comia picanha em casa? José. José, tudo melhor de José, sabe? E agora Zezinho se acha naturalmente. É engraçado, né, que Jacó, que no primeiro sonho, vou dominar meus irmãos, ele fala orgulhoso, vou dominar meus irmãos. Jacó não fala nada. Aí quando pega para ele, vou dominar o senhor também, pai, minha mãe e mãe. Aí como é que é, menino? Tá se arvorando demais, né? Eita, criei um monstrinho aqui em casa. Mimei demais esse menino. Eu já estava pensando, mimei tanto esse menino que agora ele está se arvorando a me dominar a mãe, os irmãos, todo mundo. Então esse contexto favorece a ideia de que os sonhos de José são simplesmente projeções da sua alminha vaidosa, orgulhosa, mimada, criada pelo pai nesse contexto que favorece sentimentos de vida. Lógico, ele desde pequenininho é o mais amado, é o mais querido, é o príncipezinho, começa a pensar que é melhor, vou dominar, vocês são meus escravos, vocês são menores do que eu. Isso é muito natural. Outra evidência que favorece essa perspectiva: José não conta aos irmãos o sonho constrangido. Tipo, gente, não sei se falo, se não falo. Poxa, eu tive um sonho aí, ó. Não é que eu queira não, viu, gente? Eu tive um sonho aí que vocês se dobravam diante de mim. Assim, não entendo, não sei o que quer dizer. Não. O texto deixa claro que ele fala de maneira orgulhosa. Ei, me ouçam! Café da manhã. Bom dia, escravos. Bom dia, escravos. Como assim, Judé? Ah, eu sonhei. E vocês se dobravam diante de mim. Os irmãos pegam ar, ficam pirados. Como é que é? Essa menina, moleque, safado. E ele, aí, aprova. Ele volta no segundo sonho. E vindo a reação dos irmãos no primeiro, o que ele podia fazer? No segundo, mas só o pai. Pai, sonhei de novo, não sei o que eu faço. Pai, esse menino não conte para ninguém não, viu? Você viu o pepino que deu primeiro, né? Ele não está nem aí, meu irmão. Ele vem de novo no segundo café da manhã. Escravos, bom dia. Sonhei de novo, viu? E pai, tem mais. O senhor também estava no mundo do sonho, viu? O senhor também e minha mãe se dobravam. Olha como ele é orgulhoso. Ele está babando por esses sonhos. Então esses sonhos de José carregam sim muitos dos seus desejos subconscientes, muitas das projeções da sua alminha vaidosa, fruto de uma criação mimada. Mas pastor, eles se realizaram. Calma, a gente vai chegar lá. Observe que também o próprio José passa a ter dúvidas dos seus sonhos, se eles são de Deus ou se são da sua alma. Quer ver como eu mostro isso de maneira muito simples? Por exemplo, José no Egito lidou com o sonho de pelo menos mais 3 pessoas, é o que está na Bíblia. Em Gênesis 40, ele lidou com os sonhos do copeiro e do padeiro, lembram disso? E ele tem uma confiança e uma expectativa total no cumprimento daqueles sonhos, como quem crê que aquilo são revelações de Deus. Tanto que quando ele percebe que o copeiro vai escapar, vai ser restituído ao cargo, o que é que ele fala? Em Gênesis 40, versículo de número 14, ele fala assim para o copeiro: lembre-se de mim quando você estiver diante de Faraó. Ele cria expectativa no sonho do cara, porque ele tem certeza que o sonho do cara é uma mensagem profética de Deus. Depois, quando ele vai interpretar o sonho de Faraó, mais do que expectativa, ele aconselha Faraó a fazer planos e a tomar ações com base naquele sonho. E quando Faraó o encarrega de ser governador no Egito e de tomar ele as providências, José passa 14 anos trabalhando e
implementando ações com base em dois sonhos de Faraó. 14 anos trabalhando e planejando com base em 2 sonhos, porque ele tinha certeza que eram sonhos dados por Deus. Ele mesmo disse isso em Gênesis 41, 25. Ele falou: Faraó, Deus te fez saber o que vai acontecer. Agora, será que ele tratou seus próprios sonhos dessa forma? Não. Lá em Gênesis 41, 51, ele já é grão-vizir no Egito, braço direito do Faraó. Quando ele casou, tem seu primeiro filho, e ele coloca o nome do menino Manassés, que significa esquecimento. Como quem diz, ele fala: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Espera aí, observe uma coisa. O sonho de Faraó faz José tomar uma direção e que tem uma expectativa de 14 anos. Mas o sonho dele morreu. Porque o sonho dele envolvia a família em volta dele, se prostrando diante dele, servindo ele, debaixo dele. E ele declara agora que Deus o fez enterrar no coração. A gente sabe que isso aqui é uma repressão de sentimento, já pregou sobre isso aqui. É um recalcar de sentimento, ele não esqueceu de verdade, enfim. Mas não, ele está dizendo que a família não faz mais sentido para ele, que morreu, passou, acabou. Ele não vai buscar os pais. Observe, ele agora é um homem livre, poderosíssimo. Mas ele não vai buscar o pai e os irmãos. Ele não os procura. Se esse sonho ainda movesse José por dentro, se ele acreditasse nesse sonho, o que é que ele faria? Primeira coisa: opa, agora é a hora de realizar os meus sonhos. Eu vou lá buscar meu pai e meus irmãos para me servirem. Não. Para cuidar deles, não. Ele fala: não quero nem saber, Deus me fez esquecer deles. E José é um homem que sabe que quando o sonho é de Deus, ele acredita. Então, se ele diz que o sonho não faz mais sentido, é porque o próprio José, no mínimo, atenção, tem dúvida se o sonho era de Deus ou se eram projeções do seu coração. No mínimo ele tem dúvida disso. Se era de Deus ou se eram vontades dele, que ele viajou na infância, que gerou problemas para ele, na adolescência, gerou problemas para ele. Só que no capítulo 42, versículo 9, 20 anos depois, quando ele reencontra os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os irmãos, o texto diz: então quando ele viu os irmãos, lembrou-se dos seus sonhos. Mais uma prova de que o sonho não guiava ele. Ele tinha esquecido os sonhos. Quando ele reencontra os irmãos, ele lembra dos sonhos esquecidos. Se ele tivesse certeza que eram sonhos de Deus, ele nunca esqueceria, e os sonhos guiariam ele, como os guiaram os sonhos de Faraó. Então ele relembra sonhos que ele tinha esquecido. Então, mais uma evidência de que José também descartou os seus sonhos como se fosse algo da sua alma e não fosse algo de Deus. Então ele relembrou. Pastor, e qual é a sua opinião? Os sonhos de José eram de Deus ou o sonho de José era coisas da sua alma e da sua mente? Eu não sei. Eu não sei. Mas antes de dar a minha opinião final sobre isso, eu quero te falar uma coisa. E quem disse que os desejos do nosso coração não podem vir de Deus? Quem disse, presta atenção, isso aqui é muito forte. Quem disse que só é de Deus aquilo assim: eu nem queria. Veio uma ideia, veio uma inspiração assim, veio uma coisa que eu nem desejava, mas de repente me vi assim, sabe? Eu nem pedi, Deus sabe que eu não pedi. Já viu pessoas assim? Recebe uma bênção, conquista uma coisa, eu falo: Deus sabe que eu nunca pedi isso. Nunca me imaginei isso, eu nunca sonhei com isso, isso é muito maior do que os meus sonhos, eu nunca pedi, nunca desejei. Agora pergunto você: quem disse que Deus tem um problema com os desejos do teu coração, obrigatoriamente falando? Vou te dar um exemplo. Lá em 1 Timóteo 3,11,
Paulo fala assim: quem deseja o episcopado, ou seja, o cargo de bispo ou pastor, deseja uma coisa excelente, uma função nobre. E Paulo então está estimulando as pessoas a desejarem ser pastor. Mas o próprio Paulo disse em Efésios 4:11 que é Deus quem escolhe os pastores. Deus designa pastores. E agora Paulo fala que tem gente que pode desejar ser pastor. A escolha de Deus pode estar casada com o nosso desejo? Então desejar não é um problema? Não. Quem disse que Deus não pode agir a partir do seu desejo? Uma coisa. Quem disse que desejo é uma coisa ruim em si? De onde tiramos isso? Nós criamos na igreja um medo do desejo. Não pode querer. Não pode desejar. Não pode ambicionar, porque se desejar, se ambicionar, então já começou a lugar o diabo. Não, o que é de Deus, você não deseja. Acontece sem você querer. Gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Uma vida sem desejo é uma vida apática. O desejo é a maior força vital que nós temos. A filosofia discute isso há milhares de anos. Chama isso de conatos, a força do desejo, a força do querer. Ela faz até na novela da Globo, Força do Querer. Diogo Carlos, nova novela, domingo de manhã. A força de um desejo. Conatos, elan vital, Freud chamou de libido. É o desejo, é o querer, é o buscar. E quem não tem desejo, sabe em que estado de alma ele está? Depressão. Apatia. Nós não buscamos nada sem desejo. Sabe o que é uma palavra para desejo na Bíblia? Ânimo. E quantas vezes Deus nos fala na Bíblia: tenham bom ânimo, tenham vontade, tenham desejo, queiram. Então, pastor, você está me dizendo agora que tudo que eu desejo vem de Deus? Lógico que eu não estou dizendo isso. Eu comecei a pregação falando isso, que nosso coração, nosso sentimento nem sempre corresponde à vontade de Deus, incluindo nossos desejos. Lembre de Tiago 4, Tiago fala assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar com desejos maus. Lembrem de Gênesis 4:7, que Deus fala a Caim, esse desejo que você está aí agora é seu inimigo, controle ele. Nem sempre o nosso desejo é fomentado por Deus, é abençoado por Deus, é inspirado por Deus, mas muitas vezes é. Pastor, então você está querendo dizer o quê? Que José talvez não teve um sonho inspirado por Deus, mas teve um desejo que gerou um sonho e Deus fez acontecer? Eu não sei se Deus deu um sonho profético a José, ou se era uma projeção da sua alma, da sua vontade, ou se as duas coisas estão misturadas. O que eu sei é que Deus usou os desejos dele. Porque os nossos desejos podem ser purificados no Senhor, e a força do desejo pode ser poderosa. Em João 15:7, Jesus fala assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que vocês não querem, e vos será feito. É assim? Não é assim, gente? Quando vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, vocês estiverem bem apáticos, sem querer nada, aí podem pedir, assim, sem pretensão, sem querer. Dizer, Senhor, eu estou pedindo aí, mas eu não estou me usando. Você sabe que eu não quero. Estou aqui crente, fiel, eu nem quero, mas se eu quiser me dar, é assim? Pedirei tudo o que quiserem. Se vocês estiverem em mim, minhas palavras em vocês,
minhas palavras que vos purificam, que vos alinham com o meu coração, estiverem em vocês, vocês vão desejar, aleluia, e esse desejo estará alinhado com Deus. Gente, observe, é nítido que José tem um desejo de liderança. Lógico que a princípio ele é imaturo, ele é menino, ele é vaidoso, ele é egocêntricozinho, mas Deus não vai colocar o menino de 17 anos para governar desse jeito. Ele vai passar 13 anos num processo árduo. Os seus desejos vão levá-lo para um processo árduo. Ele vai ser escravo por muito tempo, vai ser preso injustamente. Mas observe que na casa de Potifar ele vira líder. Começa como um escravo de baixo, mas ele serve tão bem, ele é tão dedicado que vira mordomo principal de um dos homens mais importantes do Império Egípcio. Porque ele tem esse desejo, ele tem essa paixão, ele tem essa vontade, ele tem a força de vontade, e Deus abençoa a vontade. Agora, lógico, ele está aprendendo. Zezinho menino achava que a liderança era uma coisa imposta de cima para baixo, já que ele nasceu assim, papai colocou ele lá em cima. Agora ele está aprendendo com Deus que liderança, segundo Deus, é serviço. Se conquista por baixo, servindo, é pelo serviço e pro serviço. Ele vai para a cadeia, o desejo dele não morre. Tanto que ele está na cadeia e ele fica ajudando o carcereiro. Está pensando, esse senhor quer alguma coisa? Quer que eu feche aqui a cela? Quer que eu limpe? Quer que eu veja o preso tal? O preso tal está assim, o outro está assim. Ele fica fazendo isso. O que ele fazia com o pai? Lembra que ele contava o que os irmãos aprontavam para o pai? Ele faz um carcereiro, chefe, que auxiliando o cara. Tanto que acaba o capítulo 40 dizendo que o carcereiro entregou a prisão na mão de José. Esse desejo dele de liderança vai sendo purificado por Deus, e Deus vai colocando ele no lugar certo. Até quando chega o Gênesis 45, que ele já está se revelando aos irmãos, ele fala para os irmãos várias vezes, ele fala assim, não tenham medo, não tenham medo, Deus me mandou para cá, para servir vocês. Aí ele entende que o desejo dele lá atrás estava ainda impuro. Lá atrás, sim, ele foi orgulhoso, ele foi vaidoso, tanto que os irmãos odiavam ele pelas palavras dele, pela forma como ele falava, os irmãos odiavam ele, nós vimos isso no texto, mas agora ele mudou. Mas observe que a mesma essência permanece. O mesmo desejo de liderar sempre esteve dentro dele, só que foi purificado com o tempo, até se alinhar com o coração de Deus. Davi era pouco ambicioso, gente? Veja Davi em 1 Samuel 17. Ele chega no arraial de guerra, e aí está vendo lá o gigante, e alguém fala assim, rapaz, quem matar o gigante vai ficar, o rei vai cheio de riqueza, vai casar com a filha do rei, e não paga imposto. Ele fala, como é que é? Como é que é? Aí o irmão vem, faz uma confusão com ele abre, ele pergunta de novo, gente, vai ganhar o que mesmo que matar o gigante? Ambicioso. E naquele momento o menino Davi não estava pronto para ser rei. Mas esse desejo de liderar, de fazer coisas grandes, de glorificar o nome de Deus, ainda que imaturo, foi o desejo que Deus usou em toda a vida de Davi. Ele passou um processo. Só virou rei, assim como José, aos 30 anos, mais maduro, sofrido, experimentado, perseguido por Saul. Mas o desejo estava lá dentro. Só foi purificado por Deus. Paulo disse, quem deseja o episcopado, deseja uma coisa boa. Mas nesse mesmo capítulo, 1 Timóteo 3, ele fala o seguinte, entretanto, não consagre o neófito, o novo convertido. Por quê? Porque ele pode ter desejo de ser pastor, mas ainda não está maduro, pronto, não foi purificado o suficiente para ser pastor.
Então, se ele é pastor, com um desejo imaturo ainda, ele cai no laço do diabo, é o que Paulo fala. Entretanto, ele não faz mal em desejar, é só esperar o tempo certo. Eu não sei se alguém está entendendo o que Deus está falando com você aqui. Deixa eu falar uma coisa. Sabe aqueles desejos profundos, persistentes, insistentes da sua alma? Que vai e volta, você não, e vem, e brota em você, e você, será que é de Deus? Eu não quero, meu Deus, isso mexe comigo, essa vontade, parece que eu nasci, quem disse que isso é ruim, obrigatoriamente? Quem sabe isso está aí perseverando dentro de você, porque é um desejo que o próprio Deus fomenta em você. Entretanto, esse mesmo Deus quer amadurecer você para que esse desejo chegue puro na sua realização. Em Filipenses 2,13, Paulo diz que a vontade de Deus é operada em nós, com Ele, gerando em nós o querer e o poder para realizar. Deus coloca querer em nosso coração. Então, se eu oro e falo, Deus, se não for a tua vontade, tira do meu coração, e Ele não tira, aquilo só aumenta, só cresce, eu devo considerar a possibilidade de não ser uma vaidade minha, mas de ser um desejo que o próprio Deus está abençoando. Mas que Ele está dizendo, segura um pouco, eu vou te amadurecer, para que o teu desejo não se volte contra ti, como foi Caim. Desejar não é um problema. O problema é não saber lidar com o desejo. Mas mais uma vez, fazendo nossa novelinha aqui, Deus quer te usar na força do seu desejo. E você precisa desejar. Sai dessa apatia em nome de Jesus. Pede a Deus para encher seu coração de desejos, de sonhos, de projetos, de vida. Eu quero, Senhor. Ninguém vai chegar em lugar algum sem desejar. Deseje família, casamento, trabalho, ministério. Paulo fala, busque com zelo os melhores dons, deseje os dons. Queira, agora lógico, se seu coração estiver impuro, Deus não vai te dar ainda. Como Simão mágico em Atos 8. O texto fala que ele creu no Evangelho. E se batizou até. E quando viu Pedro e João orando pelas pessoas que receberam o Espírito Santo, ele disse, opa, eu quero comprar esse dom. Pedro disse, seu coração não está alinhado, você não pode receber. Ele desejou uma coisa ruim? Não. Mas desejou de uma maneira errada. No tempo errado. De uma maneira contaminada. Mas se aquele Simão se converte de verdade e passa o tempo, e ele continua ali, querendo ser usado por Deus, desejando liderança, desejando ser um instrumento, entendendo que liderar não é manipular, mas é servir pessoas, eu creio que esse Simão chegaria ao ministério. Porque assim como Deus cria pessoas com dons diferentes, Ele cria pessoas com desejos diferentes. Porque os desejos são um impulso da vida, é o elan vital, é o conatos, é a libido, que a filosofia tanto fala, é o ânimos que a Bíblia fala. E minha pergunta é, cadê seu desejo, meu irmão? Ah, pastor, entreguei meu desejo a Deus. Deus está entregando o desejo a você. Deus quer gerar desejos em você. Aquelas coisas mais profundas, aquelas coisas assim, enraizadas em você, que mexem com você profundamente. Considere a possibilidade disso vir de Deus. Deus olhou para a casa de Jacó e disse, eu preciso de alguém que vai sustentar a família. Quem é? Ou aquele ambiciosinho ali, ó. Aquele ali, ó. Todo metidinho, a líderzinho, a governadorzinho em casa. Que ele quer mandar, que desde novinho quer pastorear os irmãos. Meu pai, Rubem, fez isso. Meu pai, Naftali, fez isso. Meu pai, Judá, aprontou. Meu pai,
Era assim desde novinho. Deus disse, é esse que eu quero. Porque se Deus pega um que não tem desejo, o cara larga no meio do caminho, na sua apatia. Para aquela função, para passar aquele processo, Deus precisava de alguém que desejasse muito. Ainda que ele tivesse que purificar. Aleluia, esse desejo. Isso é tão profundo, gente, se você entender isso. Pastor, o que é que eu faço então? Me vejo apático, me vejo sem desejo. Salmo 119, 36, o salmista ora assim: Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Deus é poderoso para nos dar desejo. Filipenses 2,13, Ele opera em nós o querer e o poder para realizar. Você tem que começar a orar, não só para dizendo, Deus, faça a tua vontade, mas Senhor, me encha de desejo por essa vontade. Se houver em mim desvios no meu desejo, se ora como Davi, no fim do Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho e guia-me pelo caminho correto. Mas Davi continuava cheio de desejo, cheio de vontade. Quem disse que Deus nos quer apáticos na vida? Quem disse isso? Ele nos criou desejosos. É só canalizar o desejo, a força do desejo, no lugar certo, da maneira certa. Mas isso é vitalidade diante de Deus. E hoje, Deus te trouxe aqui, meu irmão, para dizer a você que Ele contempla os desejos do seu coração. Sabe? Deus não está ignorando o que você deseja, pelo contrário, Ele está de olho no seu desejo. Ele quer que você interaja com Ele à luz desses desejos. Sabe? Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Fala, ó, meu filho, isso aqui não é por aqui. Bora para cá, bora para cá. Esse é um dos motivos, e aqui eu vou encerrar mesmo, se eu não falar sobre isso amanhã toda, e tem ceia ainda. Esse é um dos motivos pelo qual Deus segura às vezes a gente e nos manda perseverar em oração. Lá em Lucas 18, Jesus fala assim, ó, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele conta a história de uma viúva que fica na porta do juiz. Eu quero, me ajuda, julga minha causa, até o juiz atendê-la. E uma pergunta que eu te faço, por que é? Aí Jesus compara a Deus a esse juiz, que também segura, e nos manda insistir com ele. Eu penso, por que insistir? Por que ele não dá logo? Uma das razões é essa, para maturar o nosso desejo, para perceber o quanto realmente queremos. Shakespeare, naquele poema famoso, que ele fala, eu aprendi, ele fala assim, ó, eu aprendi que devemos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Porque muita coisa que nós pedimos a Deus é momentânea, não é verdade, gente? Ah, Senhor, me leva, eu não quero mais viver. É pessoa? Como já teria morrido? No dia seguinte, não, Senhor, eu estava brincando. Oh, Senhor, eu quero muito casar com fulano. Eu digo, misericórdia, que bomba, que livramento. É ou não é? Mas quando você passa um mês, 2, um ano, 2, 3, 4, 5, como aquela viúva de Senhor, 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 Senhor. O Senhor fala, nossa, aí tem força do desejo. Aí está maturando o desejo. Aí quer mesmo, aí sabe o que quer. Aleluia. Aleluia. Todos os homens de Deus, pode ver na Bíblia, eles sabiam o que queriam. Nenhum deles é assim, e aí você, não sei. Não. Salomão, me pede o que você quiser. Sabedoria. Neemias fala, Senhor,
Me dá graça diante do rei Artaxerxes. O rei fala: nem mesmo o que você quer. Quero que o rei me dê cartas para ir para Jerusalém, me dê madeira, me dê proteção, me dê... Ele sabe o que ele quer. Davi sabe o que quer. Moisés passa a saber o que quer. Josué sabe o que quer. Jesus sabe o que quer. Paulo sabe o que quer. Todos têm desejos. Sabe? E até hoje eu não sei, eu encerro aqui, eu não sei se José recebeu um sonho profético ou se era um desejo do seu coração. Eu arriscaria mais que era um desejo do seu coração, porque todo o cenário mostra isso, todo o contexto leva a crer, e ele mesmo parece acreditar que aqueles sonhos eram projeções do seu coração, tanto que eles não se realizam perfeitamente. O pai nunca, quem se prostra para eles é os irmãos. O pai nunca se prostrou para ele. A esposa do pai nunca se... Raquel já estava morta. Lia morreu antes de Jacó ir para o Egito. Então não se cumpre perfeitamente como uma profecia. Parece muito mais uma projeção da alma dele, de ver o pai prostrado, de ver todo mundo prostrado diante dele. Entretanto, na força desse desejo, Deus o usou. E Deus vai te usar, meu irmão, na força de desejos que Ele está colocando no seu coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tiago 4 fala assim: nada, vocês não têm nada, porque não pedem nada. E por que não pedem? Porque não desejam. Por que não pede? Porque não deseja de verdade. Pedem e não recebem porque pedem mal, segundo seus próprios desejos egoístas. Ou então quando deseja mal. Mas se eu desejar e desejar bem, eu vou pedir bem. Eu vou pedir segundo a vontade de Deus, que não obrigatoriamente não é contrário ao meu desejo. Ouça, hoje eu vivo, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, um momento muito legal da minha vida em termos de muitas coisas, muitos desejos atendidos, muitas coisas realizadas, muitas coisas mesmo. Entre elas o ensinar a palavra de Deus, né? Mas assim, eu sempre desejei. E eu cheguei hoje num ponto que eu vejo o meu ensino ser algo que eu sempre quis, muito eficaz na transformação de muitas vidas. É o testemunho, é a percepção que eu tenho. Não falo de alcance, de popularidade, isso está em segundo plano para mim. Mas a eficácia, uma coisa que eu sempre desejei muito. Desde que eu conheci Jesus, verdade, que eu conheci a palavra, e meu coração ardia o desejo. Já não, se Deus quiser me usar, Ele me usa. Não, eu queria. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a ensinar a Bíblia, eu tinha tanto desejo por isso, que eu estava na classe da escola bíblica dominical, era a classe dos jovens. Eu era adolescente ainda, eu não tinha 18 anos para ser jovem. Eu era adolescente, estava na classe dos jovens. E eu era o mais dedicado, era o mais estudioso, era o melhor. E lembro que um dia veio muito forte na minha alma, assim, ó, uma vontade de ensinar naquela classe. Eu já estava na classe de penetra. Eu queria botar o queixo de ensinar os jovens, sendo adolescente. Mas veio assim um desejo avassalador. Só que eu pensei, o professor nunca vai deixar. Eu sou um guri que estou aqui, vou querer... Está aqui, está errado, quanto mais ensinar. Mas veio um desejo tão forte. É impressionante, que aí que a galera do segredo fala, né? Deseje, e o universo coopera. Naquele dia, acabou a aula, e o professor saiu assim, olhando para mim assim, ó. Eu comecei a olhar para ele também. Olhando para ele. Eu quero falar com você, eu disse, é hoje. Eu senti uma vontade, uma conexão. O Diogo sabe de um, é o professor substituto, não está podendo muito tal, e você é tão interessado, mas você é adolescente, eu não sei o que fazer, mas você é o melhor da sala. Você não quer dar umas aulas também, não? Eu disse, nossa, Deus não é contra o meu desejo.
desde que o meu desejo sirva os propósitos dele. Agora, lógico que, como eu já contei aqui, eu conto sem vergonha, né? Conto as minhas falhas também, algumas delas. E nesse caminhar de desejar ensinar, pregar, compartilhar a palavra que eu amo, em alguns momentos meu desejo não estava tão alinhado com Deus, não estava tão puro, não estava tão santo, e eu percebia que a coisa não fluía, como que Deus diz, eu vou dificultar para que esse desejo se purifique. E a partir do momento que ele vai se purificando, Deus vai tirando o fermento que lhe contamina a alma, você vai percebendo um favor de Deus para que o seu desejo flua, porque ele agora é um desejo santo. Então esse lugar onde eu cheguei hoje, eu sei que acredito que ainda é o começo, mas de ter uma eficácia muito preciosa no ensino, porque eu vejo isso acontecendo, é fruto de um desejo que sempre existiu em mim, eu sempre quis, e que foi sendo purificado com o tempo. Amém, gente? Eu quero te perguntar, cadê seu desejo, meu irmão? Cadê seu desejo? Onde estão os teus sonhos? Cadê aquele desejo tão forte que você até dorme e sonha com ele? Pastor, eu sonhei isso, velho. Sonhei que eu era dono disso, que eu estava casado, que eu tinha filho. Sonhei que eu fazia isso, que eu realizava isso, que eu tinha tal ministério. Eu sonhei, rapaz, que negócio forte em mim é esse? Cadê esses desejos em você? Não tenha medo dos desejos. Só coloque eles na purificação do Senhor. Eu quero que você ore agora e fale: Senhor, põe em mim desejos, vontades. Eu quero voltar a desejar, a ter apetite, a ter energia, a ter vontade, a querer. Não pense que Jesus era um homem sem desejo. Ele era um homem cheio de desejo. Ele desceu à terra com um profundo desejo de estabelecer uma igreja. Ele desceu à terra apaixonado por essa igreja. Ele não estava assim, tipo, não, tanto faz, se tu faz nada. Ele queria muito. Na última ceia, ele fala para os discípulos: eu desejei ansiosamente comer com vocês essa ceia. Ele era um homem de desejo, de vontade. Ele nunca foi um homem apático. Que Deus tire do nosso coração toda apatia hoje, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho medo de desejar e me frustrar. Eu sei disso, eu também já compartilhei desse sentimento. Mas quando você entrega o teu desejo ao Senhor e confia nele, meu amado, aí você começa a ver, ele te guia. Se não for dele, ele tira. Se for dele, ele fomenta e purifica, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Comece a orar agora e falar: Senhor, eu quero voltar a desejar, eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a querer. Queira, peça, ore. E me conhece, quebranta o meu coração. Ó Senhor, ouve o teu povo. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache Diga: só Senhor, eu de quero. mim. Então Eu quero sim, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Vou te falar uma coisa.
Eu não estou te mandando idolatrar os seus desejos. Até porque você já é abençoado em Deus. E realizando desejos ou não, em Jesus você tem que ser feliz. Sei estar exaltado, sei estar abatido, posso tudo em Cristo. Ele é a nossa felicidade, Ele é o nosso tesouro, Ele deve ser o maior desejo do nosso coração. Salmo 27,4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias da minha vida na presença, nos atos do Senhor. Ele é o nosso grande desejo, amém? Entretanto, pare de se punir por desejar. Que filho que quer desejando pão, me pede ao pai pão, o pai dá a ele pedra, Jesus disse, o pai dá a ele, pedindo um peixe, o pai dá a ele cobra? Por que não? Outra coisa, não tenha vergonha de querer, não, a gente não quero por orgulho, não, quero sim. Muitas pessoas às vezes estão solteiras, a gente vai falar assim, quer casar? Não sei, não faça muita questão não. Isso é soberba. Deus, a não ser que você não faça questão mesmo, aí pode dizer, não, pastor, não faço questão de verdade, realmente eu não quero, não tenho vontade, estou numa fase assim, sabe, uma fase celibatária, nem assexuada, nem penso nisso, não desejo nada, amém, Deus te fortaleça. Mas se você quer, assuma que você quer, meu irmão. Diga, quero sim, Senhor. Faça como Ana lá, ó. Ele disse, mulher, está embriagada, embriaguez. Não, é muito desejo de ter um filho. Quero muito, não tenho. E eu quero, e eu oro, e eu busco, e eu choro, e eu clamo. E se Deus não quiser, Ele vai tirar o desejo do meu coração. Mas Eli entendeu que Deus, ele falou assim, ó, que Deus faça segundo o teu desejo, mulher. Quando a Sirofenícia mostrou a Jesus aquela força de alma, de desejo, Jesus não responde ela corre em cima de Jesus e se ajoelha na frente dele. Ele fala, não, diga não tirar o pão dos filhos, dá aos cachorrinhos. Ela fala, cachorrinho aqui come migalha. Ele fala, eita mulher que quer, eita mulher que tem fé, porque fé e desejo também andam juntos. Seja feito de acordo com o que você quer, mulher, com o seu desejo. Ei, meu irmão, não tenha medo de desejar, não. Quero que você agora, mais uma vez, feche o seu olho um pouquinho, rapidinho. Essa pode ser uma das orações mais importantes que você já fez. E sem medo, diga para Deus o que você quer e coloque no altar. Diga, Senhor, eu desejo isso. Senhor, eu desejava aquilo, mas eu me traumatizei. Senhor, eu quero ver isso na minha família, no meu casamento. Senhor, eu quero sim restaurar o meu casamento. Senhor, eu quero ver isso nos meus filhos. Senhor, eu desejo isso. Se é vaidade minha, tira do meu coração, mas se é da tua vontade, me ajuda a ter força, purifica o meu desejo. Fale com Ele. Meu Deus, aí está o teu povo, orando a Ti. E eu sei que é o Senhor quem gera em nós o querer e nos dá força para concretizar segundo a tua boa vontade. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fomenta em nossos corações os desejos que vêm de Ti. Purifica os que são bons, mas que estão sujos. Purifica em nós os desejos. Arranca de nós os que não vêm de Ti, os que são carnais, os que são malignos. Mas nos enche de ânimo, Senhor. Faz o Teu povo um povo animoso, como era Davi, desejoso de realizar, de fazer, de construir, de glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Pai, enche o nosso coração de desejo, de paixão pelas coisas certas, de vontade. Nos arranca, Senhor, da apatia, do desânimo, da indiferença, e nos leva para um lugar, Senhor, onde desejamos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu Espírito. Aleluia. Receba, meu irmão, no seu coração força para desejar segundo Deus. Receba graça, vontade, sonhe de novo,
queira mais uma vez, mas agora cheio da graça, cheio de vida, de amor, de humildade, cheio do Espírito Santo. Deixa Deus gerar de novo desejos, sonhos, projetos, vontades no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.